8 de abril de 2021, são 7 horas e 47 minutos. Vai dar continuidade da aula sobre tributo, né? Sobre o conceito de tributo. Professor, eu acabei de entrar, você já fez chamada? Já fiz chamada. Não farei outra. Tá certo. Então Eu tá, tive um obrigada. problema com a internet aqui, não consegui entrar antes. Eu farei outra chamada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, a palavra tributo, né? Ela possui várias expressões, tá? Vários significados, né? Como, aliás, é muito comum as palavras possuírem vários significados. Quando você vai estudar o tributo, eu penso que a melhor forma de você estudar para compreender o fenômeno da tributação, a melhor forma de você estudar o tributo é compreender que o tributo, na verdade, nada mais é do que uma norma jurídica. Então, isso me obriga, isso me remete a passar para vocês um conceito de norma jurídica e depois explicar para vocês em que medida eu entendo que o tributo é uma norma jurídica. Então, retornando ao slide da aula passada, vocês devem compreender que a norma jurídica ela não se confunde com o texto da lei. Porque, na verdade, quando eu me deparo com o texto legal e eu começo a ler o texto legal, o texto da lei é o P1, é o plano 1, é o plano da literalidade, que é o plano da interpretação do texto legal. Desculpem, é o plano do texto. Então, quando eu pego uma lei e eu olho para uma lei, o que eu vou ver é um texto. Só que aí eu me proponho a ler aquele texto, a compreender aquele texto. Ou seja, para compreender o que é que está escrito no texto, se faz que eu o interprete. Então, eu vou fazer a interpretação do texto. E, ao interpretar o texto, eu vou construir o sentido daquele texto. Falei para vocês na aula passada que existe uma ciência, né, a hermenêutica, que estuda exatamente essa forma de interpretação do texto. Falei para vocês que quando você interpreta o texto, você constrói o sentido do texto, não somente a partir das palavras que estão no texto, mas também a partir de coisas que são suas, né, que nos pertencem. E, enfim, quando nós construímos o sentido a partir da interpretação do texto, veja que você salta do plano da literalidade e vai para o plano das significações. Porque agora você já tem na sua cabeça uma construção sobre o que aquele texto quer dizer. Ok? Só que, veja, esse P2, que é o plano das significações, ainda não é o plano normativo. Por que ainda não é o plano normativo? Porque o plano normativo ele vai se encontrar um grau acima. Por quê? Porque eu tenho que pegar essas significações que eu construí a partir da interpretação do texto e eu tenho que alocar essas interpretações naquela estrutura lógica que é comum a toda e qualquer norma. Que estrutura é essa? É a estrutura do antecedente e do consequente. Então, vocês vejam, quando eu pego as significações que eu construí a partir da interpretação do texto da lei e aplico isso e no antecedente e no consequente, eu vou construir a norma. E como é que funciona o antecedente e o consequente? No antecedente, eu vou ter um fato, ou seja, dado o fato X. E no consequente, eu vou ter o quê? A consequência jurídica pretendida pela norma, caso aquele fato X ocorra. E essa consequência sempre será uma relação jurídica.
Então, a estrutura lógica da norma é essa. Dado a ocorrência do fato X, deve ser a relação jurídica Y. É sempre assim que a norma jurídica nos apresenta para nós. Então, ela sempre vai ter a descrição de um fato e a prescrição de uma consequência jurídica caso aquele fato ocorra. Tudo bem isso para vocês? E esse X e esse Y, na verdade, são as significações. Então, você pode ler um texto da lei e ela esteja prevendo o fato. Bom, prevê o fato, mas não tem a norma ali? Não. Por quê? Porque eu ainda não tenho a consequência quando a ocorrência daqueles fatos. Aliás, é por isso que em direito penal tem aquele provérbio, né? Não há crime sem lei anterior que o defina e pena que o... Como que é? Como que chama esse docado aí? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Esse aqui, ó, o fato tem que estar na lei, na norma. E a pena tem que estar prescrita. Matar alguém, pena de reclusão, detenção, produção. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Aí, o que acontece? Então, aqui eu estou dizendo que você não pode confundir a norma com o texto, tá ok? E você também não pode confundir a regra com o princípio, né? Há quem entenda que regra jurídica é igual a norma. Só que há quem entenda que, na verdade, norma é um conceito mais amplo que regra jurídica, que a norma pode se apresentar também como princípio. Bom, aí vai entrar o seguinte, a norma jurídica, o antecedente... Gente, como é que agora me perdi aqui no slide? Tá. Então, olha só, a norma jurídica ela vai, no seu antecedente, descrever um fato. E no seu consequente, ela vai prescrever uma relação jurídica. Por que eu digo que ela vai prescrever uma relação jurídica? Porque a norma ordena a relação jurídica. A norma diz que a relação jurídica deve ocorrer caso o fato se concretize. Estão entendendo? Então, a norma jurídica, ela fala, se você matar alguém, você deve ir para a cadeia. Se você passar no sol vermelho, você deve ser multado. Se você degradar o meio ambiente, você deve repará-lo. Se você contratar alguém para trabalhar para você, você deve conferir a essa pessoa descanso remunerado semanal. Então, vocês vejam que a relação jurídica ela é sempre prescrição, porque é sempre uma ordem. Por isso que é o dever ser. Né? O fato é o ser, é o que é. Mas a consequência, a relação jurídica, é o que deve ser. É o que o ordenamento jurídico quer que seja. Tudo bem? Aí vem a segunda pergunta, né? Já que agora vocês já sabem que é uma norma jurídica, agora vem a pergunta: o que é uma relação jurídica? Então, a relação jurídica, na verdade, é um vínculo que une duas ou mais pessoas. Só que esse vínculo, na verdade, ele vai unir o quê? Ele vai unir o quê? Condutas entre as pessoas. Condutas que as pessoas estão obrigadas a realizar uma com as outras, condutas que as pessoas estão proibidas de realizar uma com as outras e condutas que as pessoas estão facultadas a realizar uma com as outras. Para nós, aqui no direito tributário, já salta aos olhos a obrigatoriedade. Por quê? Porque a relação jurídica tributária nada vai ser do que um vínculo existente entre o sujeito ativo, que é o credor, que é quem tem o direito de receber, o direito de perseguir o recebimento, e o sujeito passivo, que é o devedor, que é quem tem o dever jurídico de realizar uma conduta. Qual é a conduta na norma jurídica tributária? Entregar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos. Então, quando eu falar para vocês
de relação jurídica tributária, eu estou falando de um vínculo existente entre o sujeito passivo devedor e o sujeito ativo credor. E esse vínculo faz com que o sujeito passivo devedor ele seja obrigado a entregar determinada quantia de dinheiro ao sujeito ativo, ao credor. E caso o sujeito passivo não faça isso, o sujeito ativo tem o direito de exigir esse pagamento. Tudo bem daqui para vocês? Estamos só esquentando os motores, né? Bom, com base nessa teoria, aí eu passei para vocês o conceito da norma jurídica primária e da norma jurídica sancionadora. Então, presta atenção, gente. Olha aqui para o slide novamente. Se a conduta é obrigatória e eu não faço a conduta obrigatória, qual é a consequência para mim? Sanção. Sanção. Você é obrigado a assistir a aula. Se você não assiste a aula, qual é a sanção? Falta. Falta. Perfeito. E se você faltar a mais de 75%, mais de 25% das aulas, você está reprovado. Então, se eu obrigo você não faz, o ordenamento jurídico vai te sancionar. E, por outro lado, se eu proíbo e você faz, o ordenamento jurídico também vai te sancionar. Porque, infelizmente, a gente só aprende, na maioria das vezes, pela dor, né? Então, tem que ter uma sanção. Já imaginou se você falasse assim, olha, é proibido passar no sinal vermelho? Ah, mas e se eu passar no sinal vermelho? Não, você passou no sinal vermelho, tudo bem. Quer dizer, né? Quantas vezes eu pego aquela Avenida 9 de Julho, na frente ali da clínica 9 de Julho, eu tenho medo daquele semáforo lá, porque aquele semáforo lá, ele pega você, né? Tem uma câmera ali, né? Então, ali, para mim, ali, falta 4 segundos para falar, eu já vou parando, já, nem corro risco. Uma vez eu estava desatento ali, passei, ele ficou vermelho na hora, eu passei e fui multado. Então, quer dizer, você ali toma o máximo cuidado. Agora, quando você está no outro semáforo, você sabe que não tem a câmera, você pode ficar mais, né? Digamos assim, mais atento. Né? Bom, então, se o ordenamento jurídico obriga e você não faz, ele te pune. Se o ordenamento jurídico proíbe e você faz, ele também te pune. Como nós fazemos com os nossos filhos. Agora, se o ordenamento jurídico te faculta, aí não tem punição. Porque daí ele apenas permite. Se quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Tudo bem? E é por isso que Hans Kelsen falava que nas normas jurídicas que facultam, ele não via uma juridicidade nelas, né? Ele tinha dificuldade, porque não havia pena. Bom, então, com base nesse ensinamento, agora eu vou passar para você o conceito da norma jurídica primária e da norma jurídica sancionadora. Então, presta atenção. Norma jurídica primária. Antecedente. Dado o fato X, consequente. Deve ser a relação jurídica aí. Agora, norma jurídica sancionadora. Antecedente. Dado o não Y. Né? Esse sinal de menos aí, em lógica, é não. Então, dado o não Y. Ou seja, dado o não cumprimento da relação jurídica prescrita no consequente da norma jurídica primária, como consequência, deve ser a relação jurídica sancionadora. Nós vamos chamar de Z. Então, vamos lá. Se o sinal está vermelho, você está obrigado a parar. Mas, dado o fato que você não parou, você será multado. Percebe? Dado o fato que o sinal está vermelho, você tem que parar. Se você não parou, você vai receber uma multa de tantos reais. Né? Essa multa de, sei lá, R$300 é uma sanção. Agora, é a única sanção? Não, porque eu também vou perder pontos da minha carteira. Então, dado o fato que o sinal está vermelho, você é obrigado a parar. Se você não parar, você vai perder 5 pontos na sua carteira. Na verdade, passar o sinal vermelho são 7 pontos. Né? Então, vejam vocês, que o mesmo fato pode gerar 2 consequências diferentes. Percebem?
Aliás, muitos até entendem que isso aí seria uma bipunição, né? Até quem entenda que não pode acontecer isso. Se eu cometi um ilícito, tem que ter uma punição. Mas, às vezes, eu cometo ilícito e aparecem várias punições. Lá no direito penal é muito comum a pessoa ser condenada a pagar uma multa e ficar presa durante tanto tempo. Não é verdade isso? Não tem lá? Você vê lá. Então, ou seja, são duas sanções para o mesmo ilícito. E vejam só, gente, quando eu não cumpro com a relação jurídica prescrita no consequente de uma norma, eu cometo um ilícito. Percebem? Então, a norma está falando, dado o fato, vamos entrar no tributário agora, né? Dado o fato que você é proprietário de um imóvel, deve ser que você pague IPTU. Se você não pagar o IPTU, você vai pagar uma multa. Então, no carnê de IPTU, vem lá, paga o IPTU até o dia 10. Valor, R$300. Após o vencimento, cobrar multa de 10%. Então, se passar o vencimento, veja bem, não é que você fica desobrigado da relação Y. Não, a relação Y continua existindo. Só que agora vai pesar sobre você não mais a relação Y, mas também a relação Z. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Estou só esquentando os motores de vocês, né? Que foi o que nós estudamos no ano passado. Tá. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Analisando essa teoria geral das normas, né? Como eu falei na aula passada para vocês, foi desenvolvida por Hans Kelsen e aqui no Brasil foi trabalhada pelo professor Lorival Villanova, de Pernambuco, o professor Paulo de Barros Carvalho, tá? Ao tomar contato com essa teoria geral do direito, ok? Ele acabou desenvolvendo uma estrutura lógica de uma norma jurídica que vai explicar a fenomenologia da incidência tributária. E que norma jurídica é essa? É a chamada regra matriz de incidência tributária. Então, vejam só, a regra matriz de incidência tributária, deixa eu ver se eu acho o slide aqui com animação. Não está aqui. Bom, a regra matriz de incidência tributária. Não era para estar aqui, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, calma aí. Não sei por quê. Bom, a regra matriz de incidência tributária, na verdade, como eu falei uma passada para vocês, é como se fosse um programinha de computador. Se você sabe utilizar, facilita a sua vida. Se você não sabe utilizar, ela dificulta a sua vida. Então, olha só, a regra matriz nada mais é do que uma norma jurídica que visa elucidar o fenômeno da tributação. Então, a norma jurídica tributária, ou regra matriz de incidência tributária, como toda e qualquer norma, ela vai ter um antecedente e um consequente. Gente, como é que vocês chamam o antecedente normativo de uma norma jurídica de direito penal? Fato típico. Fato típico, né? Então, fato penal, fato típico penal delitivo. Aqui em direito tributário, a gente não chama de fato típico. A gente chama de hipótese tributária. Então, a partir de hoje, aliás, existe um livro para quem quer estudar direito tributário, viu, Sara? Como você me relatou, você tem que ler esse livro, tá? É um livro fininho. Aliás, tem que comprar esse livro e ter lá no seu estante, tá? Você acha aí no estante virtual por R$20. É o Hipótese de Incidência Tributária do professor Geraldo Ataliba.
Esse livro ele é fundamental para quem realmente quer estudar direito tributário. Tem que começar, tem que estudar e tem que ler esse livro, tá? Hipótese de incidência tributária, do professor Geraldo Ataliba. O professor Geraldo Ataliba, ele quase chegou nisso aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Quem lê lá vai ver que é um pouco diferente do que eu estou dizendo para vocês, porque o professor Paulo de Barros Carvalho é discípulo do professor Geraldo Ataliba. Então, na verdade, ele vai pegar a ideia do livro Hipótese de Incidência do professor Geraldo Ataliba e vai pegar a teoria geral do direito do Dorival Villanova e do Hans Kelsen e vai juntar isso e vai construir a norma jurídica. Tá? Mas a leitura do professor Geraldo Ataliba eu considero que seja fundamental. Tá? Bom, em todo caso, então, quando, a partir de hoje, eu falar para vocês de hipótese tributária, vocês já têm que ter na mente de vocês que eu estou me reportando aquele fato previsto no texto de uma lei que, uma vez ocorrido no mundo fenomênico, vai dar origem à relação jurídica tributária. E, gente, a relação jurídica tributária nada mais é do que o consequente da norma jurídica tributária. Tá? Então, eu estou só apenas dando nome aos bois. Então, o antecedente é a hipótese e o consequente é uma relação jurídica que nós vamos chamar de relação jurídica tributária. Bom, quando o professor Paulo foi estudar o antecedente ou a hipótese, ele fez algo que só dá para fazer no plano das ideias, não dá para fazer no plano físico. O que ele fez? Olha aqui para a tela. Ó. Ele falou o seguinte: algo, quando ocorre, ocorre em um determinado local, em um determinado momento. Então, o professor Paulo ele dissecou a hipótese em 3 critérios. O critério material, que é a descrição do fato, propriamente dito. O critério temporal, que é o momento em que eu considero o fato ocorrido. E o critério espacial, que é o local onde o fato tem que ocorrer. Então, vejam, para que a hipótese esteja presente, não basta somente a ocorrência do fato. O fato tem que ocorrer no momento e no local delineado pela hipótese. É por isso que nós, observando a hipótese de incidência, nós vamos vislumbrar o quê? A existência de 3 critérios. O critério material, que é a descrição do fato, o critério espacial, que é o local onde o fato tem que ocorrer, e o critério temporal, que é o momento em que o fato deve ocorrer. Tudo bem para vocês? Gente, eu não falei para vocês ainda, né? Eu falei aula passada e não falei nessa aula. Né? Bom, vou continuar aqui a regra matriz, depois eu volto e falo. Olha só, o critério material não é a descrição de um fato? Esse fato, gente, geralmente ele demonstra que você tem patrimônio, que você tem auferiu renda ou que você exerce atividade econômica. Então, assim como no direito penal, o fato descrito na hipótese, ele geralmente ele vai ter o quê? Geralmente não, sempre. Ele vai ser composto de um verbo mais um complemento. Porque o verbo ele vai denotar a ação. Então, vamos lá. E agora, quando eu falar para vocês o critério material do tributo ou a materialidade do tributo, vejam como a aula está ficando técnica. Eu vou falar assim, olha, qual é a materialidade do imposto de importação? Então, quando eu perguntar para vocês qual é a materialidade do imposto de importação, eu quero que vocês me respondam dizendo qual é o fato previsto em lei que, uma vez ocorrido no mundo fenomênico, vai fazer daquela pessoa devedor do imposto de importação. Estão me entendendo? E sempre que eu perguntar qual é a materialidade do tributo, você tem que me responder com o verbo mais o complemento. Então, vamos lá. Qual é a materialidade do imposto de importação?
própria importação. Importar o quê? Produtos. Hã? Produtos. Qualquer produto? Hã? Importar produto estrangeiro. Entendeu? Então, veja. O critério material, a materialidade do imposto de importação é importar produto estrangeiro. Se você importar um produto nacional, Greg, não pode incidir imposto de importação, entendeu? De um estado para o outro, professor, não conta a importação, é isso? Então, importar quer dizer trazer de fora do país para dentro do país. Então, quando eu saio de um estado para outro, eu estou dentro do mesmo país. Concorda comigo? Sim. Então, aí não pode incidir imposto de exportação, não é porque a mercadoria é nacional ou estrangeira, é porque não houve importação. Só haverá importação se você trouxer de fora do país para dentro do país o quê? Um produto estrangeiro. Entenderam? Qual é a materialidade do IPTU? Possuir um imóvel. Urbano. Então, possuir um imóvel. Aí, ó, gostei, alguém falou aí, ó, urbano. Veja, Diegão, não basta ser proprietário de um imóvel. O imóvel tem que ser urbano. Porque se o imóvel for rural, ele pode servir de materialidade para o ITR, mas não para o IPTU, entendeu? Perfeito. Tá? Qual é o critério material do ISS? Prestação de serviço. Então, aí, ô Greg, não é prestação de serviço, é prestar serviço, tudo bem? Sim. É prestar serviço, é o verbo, prestar serviço. Okay? Quem falou aí de imposto de exportação de um estado para outro, na verdade, o que pode incidir de um estado para outro é ICMS, tá? Mas não imposto de exportação, tudo bem? ICMS. Quando eu levo mercadoria de um estado para o outro, pode incidir o ICMS, mas não o imposto de importação. Professor, Oi. em proveito da ocasião, por que cobra ICMS de energia elétrica? Porque o fornecimento de fornecer energia, né? Vamos lá. Qual é o critério material do ICMS? Está circulando uma mercadoria. Como? Está circulando uma mercadoria. É realizar operações mercantis, tá? Sim. É comercializar uma mercadoria. Sim. Só que o fornecimento de energia elétrica é mercadoria, tá? Mas o fornecimento de energia elétrica se equipara à mercadoria para fins de ICMS. Entenderam? Fornecimento. Porque, gente, fornecimento de energia elétrica não é mercadoria, né? Mercadoria é isso aqui, ó, telefone, mercadoria é algo que está em mercância. Agora, a energia elétrica também está em mercância, porque você também está vendendo a energia elétrica, mas ela não é um bem que você pega, né? Só que a legislação, o direito cria suas realidades, Greg. E para a legislação tributária, o fornecimento de energia elétrica se equipara a uma operação mercantil. Tudo bem? Tudo bem. É que nem quando você faz um download, né? Também não é mercadoria, mas também se equipara para fins de ICMS, ok? Bom, então, olha só, o critério material
talvez eu diria que é o mais importante do antecedente normativo, né? Porque é a descrição do fato que vai dar causa à relação jurídica tributária. Agora, esse fato tem que ocorrer no local determinado pela lei. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque se a lei for municipal, né, a abrangência dele é dentro do município. Se a lei for estadual, a abrangência dela é estadual. Se a lei for federal, a abrangência dela é em todo o país. Quando a lei é federal, o critério espacial perde até quase a razão de ser, né? Porque a gente sabe que em qualquer lugar. Tá? Mas existem leis estaduais e municipais que impõem o pagamento de tributo. Então, temos que tomar cuidado com isso. E o critério temporal, gente, é o momento em que eu considero ocorrido a operação, ok? Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, olha só. Me dê um exemplo aí de um tributo aí, por favor. Me dê um exemplo de um Imposto de tributo. renda? Imposto de renda. Beleza. Imposto de renda. Então, critério material. Auferir renda. Tá? Critério espacial. O imposto de renda, gente, o critério espacial dele é muito louco, tá? Em qualquer lugar do mundo. Tá? E eu vou explicar isso para você no segundo semestre, tá legal? Se você for residente no Brasil, qualquer lugar do mundo que você oferir renda, você tem que declarar e você será tributado pelo imposto de renda aqui no Brasil, ok? Então, o imposto de renda não conhece fronteiras. E antes que você fique indignada, Sara, eu vou explicar lá no devido tempo o porquê disso, ok? E o critério temporal. Geralmente, o critério temporal do imposto de renda termina no último dia do ano, né? O imposto de renda, você calcula tudo que você ganhou ao longo do ano, ok? Então, olha só. Vamos falar aqui do imposto de renda. Eu já aproveito para explicar para vocês esse tributo. Alguém já ouviu falar de imposto de renda sobre ganho de capital? Porque, gente, o imposto de renda é um tributo muito abrangente, tá? Então, o imposto de renda ele tem várias regras matrizes de incidência, várias. Existem várias regras matrizes de incidência tributária que envolvem o imposto de renda. Eu vou pegar uma regra matriz específica dela para explicar para vocês. Então, é o chamado imposto de renda sobre ganho de capital. Vocês conhecem isso aí? Já ouviram falar? Já. Como é que funciona o imposto de renda sobre ganho de capital? Sabe qual que é o critério material? Quem chuta aí? Qual é o critério material? Vender um bem ou um direito da sua propriedade por um valor superior ao da aquisição. Então, esse é o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, vamos lá. Eu compro um imóvel por R$100.000. Passado 2 anos, o mercado se valorizou e aí eu vendo esse imóvel por R$150.000. Quanto eu ganhei? 50.000. 50.000. Perfeito. Então, olha só. O critério material é alienar um bem ou um direito por um valor superior da aquisição. Por isso que quando você compra alguma coisa, você tem que declarar o imposto de renda, que lá fica registrado quando você comprou e quanto você pagou. No momento em que você vende por um valor superior da aquisição aquilo que você comprou, vai entrar o imposto de renda sobre ganho de capital. Tudo bem para vocês? Então, olha Professor, só. mas tem um lapso, né? É sério isso? É de verdade? Tem um lapso temporal, né, professor? Desculpe, não, pode ser no outro dia. Não, se depois de um certo tempo não incide mais, não é ou não? Não. É o seguinte,
quanto mais a alíquota é de 15%. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez teve um cara que ele comprou uma empresa por R$100 mil. Ele montou uma empresa junto com o sócio, capital de 200 mil. Então, ele colocou 100 mil, o sócio colocou 100 mil e desmontaram a empresa. E trabalharam a vida deles naquela empresa. Depois de 20 anos, chegou uma empresa enorme aí e ofereceu R$10 milhões para eles pela empresa. Ou seja, cada um deles colocou R$5 milhões no bolso, certo? Ele não está vendendo um bem por um valor superior da aquisição? Está vendendo. Quanto que ele teve de ganho de capital? 4 milhões e 900 mil. Só que, como ele ficou 20 anos, a alíquota de 15% ela vai caindo. Quanto mais tempo você é proprietário do bem, você vai ter uma redução de alíquota. A alíquota se reduz 0, alguma coisa por cada mês que você é proprietário do bem. Estão entendendo? Então, aí, nesse caso, depois de 20 anos, ao invés de pagar uma alíquota de 15%, eles acabaram pagando uma alíquota de 8%. Então, o cara colocou 5 milhões no bolso, auferiu um ganho de capital de 4.900, aí você pega... Minha calculadora. Você pega 4 milhões e 900 mil reais e multiplica por 8%. Que dá 392 mil, é isso? Isso. Tá. 392 mil. Então, olha só. O cara vendeu a empresa no mês de abril, ele tem até o último dia do mês de março para pagar o tributo. Ele tem que fazer uma guia de 392 mil reais e ir lá é pimba, depositar. O cara até chora, né? Mas é isso que ele tem que fazer. Mas, professor... Oi. Ele ganhou 490 e poucos. Ele vai ter que pagar 392 de imposto? Não, ele ganhou 4 milhões e 900. Ele vai ter que pagar 3... Não é que ele ganhou, né? Ele montou a empresa por 100 mil. Agora ele está vendendo a empresa por 4 milhões e 900. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quem comprou terreno em condomínio fechado em Taubaté 20 anos atrás, pagou 15, 20 mil no terreno. Hoje o terreno vale 200, 300, 400, 500 mil. Então, esse cara ganhou muita grana. E aí, a hora que ele vende o terreno e põe a grana no bolso, o que ele faz? Ele vai ter que pegar um pedaço do que ele ganhou com a especulação imobiliária e vai entregar para o governo federal. Entenderam? Professor, esse ganho de capital também é conhecido como lucro imobiliário, né? Também é conhecido Eu conheço como lucro imobiliário, ganho de capital, não tinha ouvido ainda. Mas é que o ganho de capital ele é muito empregado no mercado imobiliário. Mas é importante frisar, Patrícia, que ele não incide só sobre a compra e venda de imóveis, tá? Sim. Uhum. Ele é sobre qualquer bem. Por exemplo... Professor, ações também, né? Hã? Ações, comprar e vender ações, entra isso também. Mas a ação é um pouco diferente, Diego, porque a ação é o chamado renda variável. Porque na ação, cara, você faz várias operações. Aí você ganha em uma e perde na outra. Aí você pode descontar o que você perdeu, pode descontar no que você ganhou do que você perdeu, entendeu? E conta também, professor, o final do código ali, quando é 04, quando é 011, quando é banco, quando não é em todos que incide mesmo, não. O mercado de capitais, né, que são ações, opções, mercado de câmbio, né, commodities, né, debêntures. Aí, isso nós chamamos de tributação renda variável, tá, Diego? O Diego perguntou, né?
É renda variável. Porque ali você faz várias operações. Por exemplo, um operador da Bolsa que falar que ganha todas é um mentiroso. Ninguém ganha todas na Bolsa. Na Bolsa, você faz operações que você ganha e que você perde. O lance é você ganhar mais do que você perdeu. Então, como você faz várias operações, você pega o lucro que você teve nas que você ganhou e abate o prejuízo que você teve nas que você perdeu. E você paga só a diferença. É diferente. Aqui não tem isso. Ah, eu estou vendendo um terreno do loteamento que micou lá mais barato, eu vou ter. Não vai ter nada. Tá certo? No ganho de capital é o seguinte: se você vender um bem da sua propriedade por um valor inferior ao que você comprou, você não paga. Mas você não vai compensar também com o outro, percebe? Não existe isso. Aqui é o seguinte: colecionador de obra de arte. O cara vai lá e compra um quadro famoso por R$1 milhão. Passado 10 anos, ele vende o quadro por R$3 milhões. Vai pagar ganho de capital também, Patrícia. Entendeu? Cotas de empresa, vai pagar ganho de capital também. Você não paga Professor, só no lucro imobiliário, ok? Você paga também no lucro imobiliário. Pois não, Sá. sobre o que eu investi, eu não tenho que pagar, né? Vamos supor, a casa eu comprei por 100 e eu comprovar que o valor dela virou 150 porque eu pintei, porque eu fiz isso, aquilo para vender, aí eu não tenho que pagar, né? Pintei, fiz isso, aquilo para vender, se chama-se benfeitorias. Então, você pode acrescentar ao custo do seu imóvel as benfeitorias que você fez ao longo do ano. Mas a Receita Federal pode chamar você para comprovar essas benfeitorias, tá? Uma vez um amigo meu me chamou para ver o imposto de renda dele. Cada ano que passava, ele colocava lá 50, 100 mil. Eu falei para ele, tudo bem, você está subindo o valor da casa, só que a Receita ela pode chegar e falar para você, comprova para mim aí que você fez essa benfeitoria. E aí você vai ter que apresentar nota fiscal, para ali e para lá, ok? Tudo bem? E a última coisa é o seguinte: se eu vender um imóvel residencial e em 6 meses eu comprar outro imóvel residencial, aí eu estou isento desse tributo. Então, por exemplo, tem um cliente meu que mês passado ele vendeu um imóvel por R$1 milhão, uma casa. E ele quer comprar um apartamento em Ubatuba. Então, se ele comprar um apartamento em Ubatuba, ele vai descontar do ganho de capital o valor do apartamento em Ubatuba, percebe? Que são 2 imóveis residenciais, ok? E essa isenção... Independente se a pessoa já tem mais imóveis. Independente. Só que eu só posso fazer uso disso, Patrícia, de 5 em 5 anos, entendeu? Uma vez a cada 5 anos. Tá? Então, gente, esse é o imposto de renda sobre ganho de capitais, também conhecido como lucro imobiliário. Eu não gosto de chamar ele de lucro imobiliário, porque se eu chamo ele de lucro imobiliário, parece que ele só vai incidir sobre o lucro imobiliário. Isso não é verdade, tá? Ele incide sempre que eu vendo um bem ou um direito que pertence ao meu patrimônio por um valor superior da aquisição. Então, olha só. Qual é o critério material do imposto de renda ganho de capital? Vender um imóvel. Já estou eu falando, né? Estou eu errando, né? Vender um bem ou um direito, né? Alienar um bem ou um direito da minha propriedade por um valor superior ao da aquisição. Critério espacial, em qualquer lugar do mundo, se eu for residente do Brasil. Critério temporal, é o momento em que eu realizo a operação. Na verdade, aqui é o momento que eu recebo, né? Porque quando você vende a prazo, à medida que você vai recebendo, você vai efetuando o pagamento, tudo bem? Existe essa possibilidade. Bom, gente, então presta atenção. A lei fala, toda vez que você alienar um bem ou direito à sua propriedade por um valor superior da aquisição, você é obrigado a pagar o ganho de capital. Aí, eu, Ricardo Murad, tá? Proprietário de um terreno no Campos do Conde, que eu comprei há 15 anos atrás por R$50 mil,
Hoje eu vou lá e eu vendo o terreno por... Quanto está valendo o terreno no Conde? 250? Eu vendo esse terreno por 250 mil. Então, olha só, no momento em que eu, Ricardo Murad, vendo o terreno 1 da quadra A, que eu comprei por 50 mil por 250, nesse momento ocorre o quê? O chamado fato gerador do imposto de renda sobre ganho de capital. Por quê? Porque, nesse momento, ocorreu no mundo fenomênico um fato que possui todos os critérios da hipótese. Veja, eu estou alienando um bem por um valor superior da aquisição? Sim. É em algum lugar do mundo? Sim. E eu vendi? Vendeu. Então, no momento em que eu vendo por 250 o terreno que eu comprei por 50, aquela venda é fato gerador de ganho de capital. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, novamente, eu repito, aluno meu não confunde hipótese tributária com fato gerador. O fato gerador é a concretização no mundo fenomênico daquilo que está previsto na lei, que é a hipótese. Então, é a mesma coisa no crime. João matou Maria, fato gerador de homicídio. Mas a hipótese, o fato típico penal delitivo está lá na lei, no artigo 151, né? Sei lá, está lá na lei, lá no Código Penal. Estamos entendendo? 21, professor. 121, é. 121. Eu ia falar 171 já, né? Rolou. Estão entendendo, gente? Então, repito, não confundam o fato gerador com a hipótese, hein? A hipótese está na lei. Veja bem, a lei, gente, não confundam a classe do 7º-A com os elementos que pertencem a essa classe, que são os senhores. Então, quando a lei diz todo aquele que alienar um bem ou direito por valor superior da aquisição, na verdade, a lei está criando uma classe de fatos que, se ocorrerem, vão despertar o consequente, vão despertar a relação jurídica e tributária. E quando eu vendo o meu imóvel no dia tal, no local tal, aquela minha venda, aquela operação que eu realizei, nada mais é do que um fato gerador, porque ela se subsume à classe. Estão me entendendo? É um elemento da classe. É que nem eu pergunto, Diego, você está matriculado no direito de tal 7º-A? Tô. Então você é um elemento que pertence àquela classe. Então a venda que eu fiz desse imóvel é um elemento que pertence à classe, à hipótese. O fato gerador é um elemento que pertence à classe, que é a hipótese. E você não pode confundir alhos com bugalhos. Dúvidas? Vou mudar de posição aqui, que o sol já se levantou. Dúvida, gente? Beleza? Bom, e o consequente? No consequente, eu tenho a relação jurídica tributária. Então, eu tenho o sujeito passivo, que é o devedor. Quem é o sujeito passivo, gente? Geralmente, é a pessoa que deu causa ao fato gerador. Não seria legal eu dizer que o Diego tem que pagar o ganho de capital que a Priscila oferiu na venda do imóvel dela. Não tem cabimento. Se foi a Priscila que deu causa ao fato gerador, se foi a Priscila que oferiu a renda, ela que vai ter que pagar. Então, o sujeito passivo é o devedor. O sujeito ativo é o credor. O credor, geralmente, é quem faz a lei. Não necessariamente. Eu vou explicar mais para frente com vocês com mais detalhes. Então, geralmente, o credor ou é a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. Ok? Bom, agora que no consequente já sei quem deve para quem, o que é que está faltando? Eu saber o quê? O tamanho do teco da coxinha, o tamanho da bordoada. Quanto é que você vai ser obrigado a pagar de tributo? Quanto no DBA? Como é que eu vou saber o quanto você vai ser obrigado? Aí eu entro no critério quantitativo, tá?
O critério quantitativo, na verdade, aqui, ó. Aqui, ó. Tem que colocar aqui, ó, 4. Critério quantitativo. Por quê? Porque no critério quantitativo, nós vamos ter o quê? O quanto, eu vou apurar o quanto eu vou pagar de tributo. E como é que eu apuro? A partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Bom, a alíquota geralmente é um percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. É o tamanho da mordida, é o tamanho do teco da sua coxinha, intervalo da sua escola. Agora, a base de cálculo, o que é mesmo? O que é a base de cálculo? É o valor do bem? Valor que foi feito. Não, agora você está me dando um exemplo. Quando você fala que a base de cálculo é o valor do bem, você está me dando um exemplo. Eu quero saber conceitualmente o que é a base de cálculo. Seria sobre o lucro que teve, professor? Você está me dando outro exemplo, Priscila. É a dimensão econômica do critério material. Hã? Dimensão econômica do critério material. Quem está falando? Raíssa. Não entendi, né? Quem que é? Raíssa. Perfeito, Raíssa. A base de cálculo está aqui, ó. A base de cálculo deve representar a dimensão econômica do critério material. Então, gente, prestem muito atenção. Existe uma íntima relação entre base de cálculo e critério material. Porque o critério material nada mais é do que a dimensão econômica. A base de cálculo nada mais é do que a dimensão econômica do critério material. Vejam, se o critério material é oferir renda, a sua base de cálculo necessariamente deverá ser o valor da renda oferida. E de outra forma não poderia ser. Se eu comprei um terreno por 50 e vendi por 250, eu ganhei 200. Se o critério material é alienar por um valor superior da aquisição o bem, a base de cálculo só pode ser o meu lucro. Percebem? Se o critério material for ser proprietário de imóvel urbano, a base de cálculo tem que ser o valor do meu imóvel. Se o critério material for importar produto estrangeiro, a base de cálculo tem que ser o valor do produto estrangeiro importado. Se o critério material for realizar operações mercantis, a base de cálculo necessariamente deverá ser o valor da operação. Então, prestem muita atenção, porque isso é muito importante. A base de cálculo sempre deverá representar a dimensão econômica do critério material. Alguma dúvida? Eu até brinquei a aula passada com vocês, né? Quando você tem um carro, a base de cálculo para o IPVA é o valor do carro. Importa a cor do seu carro? A princípio, não. Por quê? Porque a cor do carro não reflete no seu preço. Agora, se você comprar uma Ferrari rosa bebê e ninguém quiser comprar e o valor da Ferrari rosa bebê cair, aí pode ser que seja relevante. Veja, a cor do veículo só será relevante para o imposto IPVA se refletir no preço do veículo. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Então, olha aqui, ó, base de cálculo. Então, vamos lá. Imposto de renda sobre ganho de capital. Olha como fica bonitinho, ó. Imposto de renda sobre ganho de capital. Aí você vai colocar assim, você vai colocar a regra matriz no exercício, tá? Você vai colocar antecedente ou hipótese e consequente. Aí você vai colocar critério material. Alienar bem o direito por valor superior à aquisição. Critério espacial. Em qualquer lugar do mundo, se for residente no Brasil. Critério temporal, no momento da alienação. Consequente, aí você vai colocar sujeito, né? Critério pessoal. Sujeito ativo, união.
Sujeito passivo, a pessoa que oferiu o ganho de capital. Base de cálculo, o valor, né, da diferença entre a compra e a venda. Alíquota, 15%. Pronto, você montou a regra matriz. E veja, quando você monta a regra matriz, você consegue compreender a forma com que o tributo está sendo imposto a você. Entenderam a importância da regra matriz? Então, no exercício, o primeiro exercício que vocês vão fazer é exatamente construir a regra matriz. Ou as regras matrizes, se vocês entenderem que há mais que um. Alguma dúvida? Você veja que eu quase estou repetindo a aula passada, né? Mas vocês acham que vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena. Né? Seu áudio está desligado, Patrícia. Porque, assim, eu acho que tudo isso é muito novo para vocês. Então, eu gosto de falar de novo, mesmo que resumidamente, para que vocês assimilem, tá? Melhor. Bom, agora, deixa eu tocar num assunto que eu falei ano passado, não falei ainda hoje, e que é importante. Gente, qual a diferença entre um tributo e uma multa? O antecedente. Perfeito. Então, a diferença entre o tributo e a multa está no antecedente e não no consequente. Porque o consequente é igualzinho. Eu sou obrigado a pagar a multa, é igualzinho. Agora, a diferença... Só que na multa, geralmente, é um valor fixo, né? Não tem base de cálculo e alíquota, né? Geralmente, a multa é um valor fixo. Tá? Mas o consequente praticamente não muda. É a obrigação de dar, é a obrigação de pagar. Agora, o que muda é o antecedente. Porque, na norma jurídica da multa, o antecedente sempre será um fato ilícito. E, no tributo, o antecedente sempre será um fato lícito. Ok? Então, não tem como eu ser obrigado a pagar o tributo porque eu cometi um crime, você concorda? Se eu roubei um banco e eu vou declarar o dinheiro, eu coloco lá, como é que você ganha fruto de roubo de banco? Pô, eu vou perder o dinheiro vai ser confiscado de mim. Percebe? Ah, professor, eu estou importando, né? Ah, é legal. Eu falei para vocês da alfândega já? Tá, então, o cara vai lá para os Estados Unidos, antigamente, né? Agora nem ir mais para os Estados Unidos dá para ir, né? Dólar custa 6, os gringos não querem nem receber a gente, né? Nós agora somos o epicentro da pandemia no mundo, né? Somos o cocô do rabo do cavalo, do bandido, capenga, né? Bom, mas somos nós, né? Entendeu? Mas somos felizes, né? Fala assim, mas somos felizes, né? Temos jabuticaba. Temos jabuticaba e estamos fazendo festa no meio da pandemia, né? Foda-se a pandemia, né? Política de morte, genocida, professor. É, exatamente. Bom, brincadeiras à parte, vocês sabem que quando você volta de uma viagem para o exterior, o máximo que você pode gastar no exterior são $500. $500 hoje é grana pra caramba, né? São R$3.000, né? Antigamente, $500 é $500, né? Agora $500. $100.000 hoje são R$600.000, pelo amor de Deus. Cara. Eu lembro um dia que eu tinha $100.000, olha. Eu era feliz, não sabia, né? Bom, olha só. Você vai para o exterior e você compra... O que você quer comprar no exterior? Que custa... iPhone. Hã? iPhone. Mas o iPhone não conta, porque o iPhone, se tiver com um iPhone só, não vai valer. Você compra um iMac, você compra um computador. Você paga um puta computador lá, e você é designer. Você precisa de um computador fodão e você compra um computador fodão lá e paga $3.000.
Aí, quando você chega na alfândega, com o computador embaixo do braço, né? Porque você não vai despachar um computador na mala, né? E nem a história que eu vi outro dia que o cara tinha... nem vou falar isso aí, vocês vão achar que é piada, né? O cara tinha 1 milhão de euros e despachou na mala, bicho. Uma mala do comandante. As ideias malucas, né, cara? Claro que a mala sumiu, né? Bom, gente, quando você chega na alfândega, tá assim, nada a declarar e bens a declarar. O que você é obrigado a fazer? Aral. Bens a declarar. Bom, se você você gastou mais de $500, você é obrigado a colocar bens a declarar. Aí você vai entrar lá, a Receita Federal vai olhar para você e vai perguntar a você: ô, seu Ricardo, bom dia, o que você comprou lá? Eu falei: eu comprei esse notebook. Quanto é que você pagou? $3.000. Ele vai falar: então você tem que pagar $1.500 de imposto de importação, 50%. É a alíquota. Tá? Aí você paga, pega e vai embora. Enquanto você não pagar, você não pode tirar o computador de lá, tudo bem? Faz um Pix aí, né? Não pode fazer Pix para pagar tributo, hein? Pelo amor de Deus. Bom, agora você é turco, né? Ou é português, né? Tem um amigo meu que é português, eu falo para os seus, portugueses estão pior que os turcos, viu, cara? Depois que eu conheci os portugueses, eu falo, com o devido respeito aos portugueses, eu falo que eles competem legal. Você está afim de pagar $1.500 de tributo? Não está afim. Então, o que você faz? Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e vamos que vamos no nada a declarar. Não é isso? Papai do céu, me ajude a dar esse garfo no governo, né? Professor, quem faz isso? Me conta. Quem passa reto? Então, a gente critica muito o político que está dentro do governo e rouba o nosso dinheiro que está lá. Mas quando a gente sonega, a gente faz quase que a mesma coisa. Mas isso aí é um roubo, professor. Hã? Isso aí é um roubo, imagina. Mas vai lá, compra o computador, tem que pagar $1.500 do governo. Exatamente. Sou contra esse negócio. Mas ser contra a sua opinião, com o devido respeito, Greg, não importa para o mundo jurídico, tá? O que importa para o mundo jurídico é que existe uma norma jurídica válida e eficaz no sistema. Muito obrigado. Válida e eficaz no sistema que diz que se você importou algo, muito obrigado, por mais de $500, você tem que pagar. Mas a oração do senhor deu certo, professor? Então, aí você vai na oração, né? E você vai com a fé e vontade e pede a Deus para proteger você não cometer aquele crime, né? É que nem na Cidade de Deus, quando os caras dão a mão, Pai nosso, estás no céu, você fica, né? Bom, aí, se o fiscal da Receita Federal estiver olhando o Instagram e falar assim para você, você vai embora feliz da vida, né? Abre uma champanhe quando chegou em casa, tem balão no governo, me dei bem, né? Cara, a gente é muito idiota, cara. A gente é muito imbecil, cara. Eu me incluo aí, tá? No meio da imbecilidade, entendeu? Porque a gente, né? Bom. Agora, e se o cara da Receita olhar para você assim e falar: opa, por favorzinho para mim, passa essa malinha aí lá no raio-x. Aí ele passa no raio-x e vê o computador. Ele fala: o computador é bonito, né? Você comprou nos Estados Unidos? Ele falou: não, comprei no Brasil. Eu levei para os Estados Unidos quando eu fui viajar. Daí eu falei: então, cadê a sua declaração de saída do computador? Porque quando você leva um bem que você tem aqui no Brasil para o exterior, você tem que ir no aeroporto e na Receita Federal e falar: isso aqui é meu, eu estou levando para o exterior. Porque quando você voltar, se a Receita te pegar, você mostra o papel que comprova que aquele computador você saiu com ele do país, percebe? Se você não fez isso, perdeu o Playboy. Aí o que vai acontecer? Ele vai te cobrar o tributo de $1.500, 50%, e vai autuar você, porque você deveria ter ido lá no mês a declarar.
e vai te cobrar mais 50% de multa. Então, você vai pagar mais $3.000. Então, você arrisca, né? Quando você é um jogo, né? Quando você vai no não declarar, você arrisca 1.500 para ficar livre dos 1.500, concorda? É assim que funciona. Então, vejam, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Gente, presta atenção. Quando ocorre o fato gerador, já não nasce para o Estado o direito dele receber o tributo? Porque, veja, essa que é a lógica. O antecedente está na lei. Quando ocorre no mundo fenomênico um fato que possui os critérios do antecedente, vai ocorrer o fenômeno da incidência. Então, o antecedente normativo vai incidir sobre o fato e, como consequência da incidência, vai surgir a consequência, que é a relação jurídica e tributária. Ou seja, no momento em que você dá causa ao fato gerador, nasce para o Estado, em acepção lata, o direito de exigir de você o tributo, que nasceu a relação jurídica e tributária. Entenderam ou não? Percebem? Só que aí tem um problema. Será que o Estado sabe que ocorreu o fato gerador? Porque quando eu passo com o meu computador dentro da minha bolsa, no não a declarar, e ninguém vê, vocês concordam que ocorreu o fato gerador da importação daquele computador? Não ocorreu, Priscila? Por que não? Eu não estou importando o computador? Mas você está falando no caso de ter essa declaração, no bom, Não. vamos dizer, da boa-fé ali, né? Não tem a declaração. Então, não gerou, professor. Por que não? Eu comprei o computador no exterior e estou importando ele. Gerou, só está Mas ele só não vai incidir sobre aquilo caso eu declare ele ou não? Não, o fato não ocorreu. Ocorreu. Se o fato ocorreu, já ocorreu o fato gerador. Eu sou obrigado a declarar. É isso que eu quero explicar para vocês. Entendi agora, professor. Agora, se eu não declaro, a União não fica sabendo que ocorreu o fato gerador. Daí não tem como ela me perseguir. Eu tinha isso aí, essa era a minha ideia. Se a União não soubesse, não gerava, mas ele gera. Então, Não. de qualquer forma, gerou assim que eu importei esse produto. Ocorreu o fato gerador. É que nem o quadro. Vai, Priscila, eu tenho um quadro na minha casa aqui, que eu paguei R$10.000 nele. Paguei, não. Foi interessante. Eu marquei uma reunião com um cliente no restaurante. Do lado do restaurante tinha uma galeria de arte. E quando eu parei meu carro, parei na frente da galeria de arte, eu entrei e me apaixonei pelo quadro. Daí eu fui almoçar com o cliente e o cliente fechou o negócio comigo e falou, não, tá bom. E quanto são os seus honorários, doutor? Eu falei, você faz o seguinte, você vai nessa galeria aqui do lado e você compra aquele quadro para mim que tá tudo certo. E aí, sabe o que é mais engraçado? O cara tinha um consórcio da galeria, então para ele foi ótimo, porque ele tinha um consórcio, ele não sabia que quadro ia pegar, ele já arrematou lá, né? Então, enfim, esse quadro eu recebi ele por R$10.000, tá? Vamos dar um exemplo. Aí, de repente, o Wellington entra na minha casa, se apaixona pelo quadro e fala, Murad, eu quero comprar esse quadro seu, quanto você quer? Eu falo, vendo por 20 pau. Eu vou ganhar 10 mil, concorda? Mas a Receita Federal vai saber disso? Não sabe, porque eu nem declarei no meu imposto de renda que eu comprei o quadro. E se eu vender para o Everton, ele vai me dar o dinheiro na minha mão e eu nem vou declarar para a Receita também que eu vendi e ele também não vai declarar que ele comprou. Se ele declarar que ele comprou, mata o seu, bigodudo, hein? Não, daí a casa caiu para você, mano. Porque se ele declarar que comprou, daí lascou a minha vida, concorda? Daí a Receita, aí ferrou. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os fatos geradores vão ocorrendo no mundo e o Estado tem que ficar que nem um louco atrás dos fatos geradores. Porque, veja, se o Estado não souber que ocorreu o fato gerador, ele não vai receber. Você concorda comigo? Ou não? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Dúvidas? Por isso que cada vez mais eles vão criando mecanismos, né, para casar as informações, né?
Tipo Pix. Para tentar ir amarrando e não ter mais como, né? Então, Esconder. Então, eu estou falando tudo isso para vocês, Sara, porque olha só, porque se você for lá no Código Tributário Nacional, ele vai dizer assim, a obrigação tributária ela é principal ou acessória. Obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. Veja, é uma obrigação de dar. Você vai lá e entrega, você fica obrigado a entregar uma quantia de dinheiro. Essa é a chamada obrigação tributária principal, ou relação jurídica tributária estricto sensu. Agora, presta atenção no que eu vou dizer agora. Gente, geralmente, ao lado da obrigação, ao lado da norma jurídica tributária, existe a norma jurídica que o Código chama de acessória, mas nós vamos chamar de instrumental, e eu já vou explicar por quê. O que é essa norma jurídica acessória que o Código chama? Veja só, o antecedente é a descrição de um fato lícito. Mas o consequente não é obrigação de dar. O consequente é obrigação de fazer. E de fazer o quê? De informar, de declarar, de emitir. Então, preste atenção nisso. Gente, quando você compra o imóvel, o que a prefeitura obriga você a fazer? Eu não sei se vocês sabem, mas na grande maioria dos municípios existe essa norma. Quando você Pagar ITBI. Não, essa é a tributária. Tá? Essa é a tributária. Mas quando você compra um imóvel, Sara, você é obrigado a informar na prefeitura que você comprou o imóvel. Porque ele vai cadastrar você lá no IPTU como adquirente daquele imóvel. E vai passar a cobrar o IPTU de você, entendeu? Professor, eu acho que agora quem informa é o cartório. Quando você faz o registro do imóvel, ele que informa a prefeitura. Já está informando já? Já. Porque eu não fui na prefeitura e o IPTU desse ano já veio no meu nome. Mas você não pagou ITBI? Paguei. Então, quando você entra com o pedido de ITBI, talvez ele tenha mudado lá também. Ah, tá. Olha, tem um cliente meu que comprou um imóvel em 2013, 2014, fazem 6 anos. E até hoje o IPTU está no nome do antigo proprietário. E a prefeitura... É que às vezes tem que avaliar também o tamanho da cidade, né? Às vezes são muitos imóveis, não dá para fazer isso. Aqui em Tremembé são poucos, né? Não, mas veja bem, geralmente quando você compra o imóvel, o município de Tremembé tem essa norma aí. Você compra o imóvel, você tem que informar o município que você adquiriu o imóvel para alterar o cadastro do IPTU, entendeu? Quando você compra, quando você ofere renda, você não é obrigado a declarar isso que for de renda? Sim. Quando você importa, você não é obrigado a declarar, acabei de explicar para vocês, percebe? Então, presta atenção, porque aqui o direito tributário ele vai se distanciar do direito penal. Vocês perceberam a analogia entre direito penal e tributário até agora, né? Porque, né, a única diferença é que de direito penal é um ilícito, aqui é um fato lícito. Mas acontece que no direito tributário você é obrigado a se entregar. Por que você é obrigado a se entregar? Não por causa da norma jurídica tributária, mas por causa da norma jurídica instrumental, que ela obriga você a informar o governo sempre que você der causa ao fato gerador. Entenderam? Sim, a transferência de veículo também, né? Só que eu acho que é o cartório que informa o Detran, né? No sistema deles, que faz a comunicação de venda de um proprietário para outro. Agora é o cartório, mas antes não era. Você que tinha que ir lá fazer. E quando você não fazia, continuava a vir PVA no seu nome. Aí você tem que entrar na justiça para comprovar que o veículo não é mais seu, para você conseguir.
Então, preste atenção, gente. Ao lado da norma jurídica tributária, geralmente existe a norma jurídica de dever instrumental. Vejam, a norma jurídica de dever instrumental, o consequente não é uma obrigação de dar, não é obrigação de pagar, é obrigação de fazer. De fazer o quê? De se dedurar, de se entregar, de informar ao fisco que ocorreu o fato gerador. Porque quando você informa ao fisco que ocorreu o fato gerador, o fisco vai aguardar você fazer o pagamento. E se você não fizer o pagamento, ele vai te cobrar, porque agora ele sabe. Dúvidas? Então, a norma tributária principal é a que contém lá o verbo e o acessório, que vai me obrigar a pagar, e a acessória é a que me obriga a informar. Exatamente, Sara. A norma jurídica tributária, em stricto senso, ou a regra matriz tributária, é a norma jurídica que descreve um fato ilícito e prescreve para você uma relação jurídica que obriga você a entregar, a dar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos. Agora, a norma jurídica acessória ou dever instrumental é aquela que obriga você a informar, que obriga você a declarar, que obriga você a emitir algo. Por quê? Para você informar o fisco que ocorreu o fato gerador. Porque se o fisco não souber que ocorreu o fato gerador e você não informar, ele nunca vai receber o tributo. Estão me entendendo? Sim ou não? Dúvidas? E a acessória sempre vai ter uma sanção caso você não faça. Então, também, boa, gostei do raciocínio, Sara, é isso aí. Se você não faz a acessória, vai tomar uma multa por meio da acessória também, exatamente. Aquele cara que não declara imposto de renda e é pego com a mão na botija, além de ser obrigado a pagar o tributo com a multa pelo não pagamento do tributo, vai ser obrigado a pagar uma multa porque não declarou. Ótimo. Top. Eu tenho que penalizar, pô, senão o cara não faz. Se bem que tem gente que entende que se eu for pego no imposto de renda e não ter declarado, eu pago uma multa só, tá? Tem um entendimento nesse sentido, tá? Eu dei esse exemplo, mas é possível. Porque aí fala que é dupla penalidade, tá? Bom, por que eu não gosto de chamar essa norma jurídica de dever instrumental? Por que eu não gosto de chamar ela de acessória, gente? Pessoal, o acessório não segue o principal? Se eu não tiver o principal, não aniquilo o acessório? Aniquilo. Se você declarar imposto de renda, será que todo mundo que declara imposto de renda tem imposto a pagar? Não. Tem gente que é obrigada a declarar, porque é proprietário de imóveis, mas não vai ter imposto a pagar, porque não oferiu renda. Eu sei que é um caso difícil, mas pode ocorrer. Então, você veja, se você chamar a norma jurídica acessória de acessória, você vai dizer que se não tiver tributo a pagar, ela some. Isso não é verdade. Às vezes, eu sou obrigado a realizar o instrumental, mesmo que eu não tenha imposto a pagar. Entenderam? Por que eu não chamo de acessória? Porque o acessório segue o principal. Se o principal é ter tributo a pagar, se não tiver tributo a pagar, não tem acessória. Isso não é verdade. As igrejas são imunes a imposto de renda, mas elas são obrigadas a declarar. Elas têm que declarar, mas elas não pagam imposto. Esse é um outro problema. Não é porque não há o tributo a pagar que não há o dever instrumental. E se eu chamar um de principal e de outro acessório, se eu liquidar o principal, cai o acessório. Isso não é verdade. Entenderam? Mas eu tenho que dizer isso para vocês,
Porque tem muito sentença judicial que fala de obrigação acessória, obrigação acessória, obrigação acessória. O código fala, o juiz repete, o auditor... Ninguém para pensar nisso aí, entendeu? Mas vocês, que são cientistas do direito, vocês param para pensar. E, de fato, se acessório segue o principal, perecendo o principal, perece acessório. E o dever instrumental de informar, de declarar, ele não perece se eu não tiver tributo para pagar. Por isso que eu não posso chamá-lo de acessório. Dúvidas? Tá, olha só. Gente, vocês já ouviram falar do crime de sonegação fiscal? O que é o crime de sonegação fiscal? Alguém tem uma ideia? Não informar que ocorreu o fato gerador? Só não informar? Na verdade, eu acho que você informa, mas você não recolhe, né? Você sonega, você deixa de repassar para o ente. Como que é isso? Na verdade, você informa o fato gerador, mas você não recolhe, você deixa de passar para o ente. Então, o não recolhimento do tributo é crime de sonegação? Não. Eu acho que não em todos os casos, só em alguns. Presta atenção. Se eu não pagar o tributo, mas se eu informar a Receita Federal a ocorrência do fato gerador, em tese, não há crime de sonegação. Porque, gente, eu vou ter que dar um exemplo para vocês mais... o ganho de capital. O ganho de capital, eu tenho que informar a Receita na minha declaração de imposto de renda, tudo bem? Se eu informar e não pagar, eu cometi crime de sonegação? Não. Não. Eu cometi um ilícito tributário. Eu oferi ganho de capital e não paguei o tributo, mas eu informei. Já está registrado na Receita Federal que eu fiz a venda. Mas eu não paguei. Se a Receita Federal quiser, ela vem me... Se quiser, não. Ela é obrigada a me cobrar. Ela vem e me cobra. Agora, e se eu oferir o ganho de capital e não declarar para esconder do fisco a ocorrência do fato gerador e ficar livre do pagamento do tributo? Isso seria sonegação? Aí é sonegação, Greg. Percebe? A sonegação não está só no descumprimento da tributária principal. Ela está no descumprimento do dever instrumental com a finalidade de esconder a obrigação tributária principal. Entenderam? Professor, então, eu poderia sonegar em todo ou em parte, por exemplo, declarar, mas não declarar o valor total? Eu não entendi você, Raíssa. Eu poderia declarar, então, sonegar no todo ou em parte, por exemplo? Eu poderia declarar, mas não declarar o valor total? Ah, boa sua pergunta. Vamos lá. Eu comprei o terreno por 50. Estou vendendo por 250. Vou pagar 200 pau de ganho de capital, base de cálculo, dimensão econômica do critério material. Aí eu falo para o cara, vamos fazer a escritura por 200. A gente passa a escritura por 200. Só que quando a gente passa a escritura por 200, a base de cálculo caiu para 150. Concorda? Então, aí eu informei parcialmente a verdade. Né? Eu vou falar que vendi por 200. Se o cara entregar 50 pau na minha mão, vai ser difícil a Secretaria da Fazenda me pegar, concorda? O cara entregou 50 pau na minha mão, vai ser difícil. Agora, e se o cara depositar os 200 pau na minha conta? Aí eu tô com o rabão do macaco de fora. Sabe o rabão do macaco? Está de fora. Porque eu declarei, né? Desculpa, se o cara depositar 250 na minha conta, né? Eu declarei que eu vendi por 200, eu lavrei uma escritura de 200
Mas o cara depositou 250 na minha conta, né? Puta, daí... Né? Se ninguém vê, se passar batido, mas se a Receita olhar e falar, ô, Murad, vem cá, faz favor para mim. Você vendeu o terreno por 200, parabéns, fez excelente negócio, Turquinho. Mas por que o Zé depositou 250 na sua conta? Ele gosta de você? Você é bonito? O que acontece? Eu posso falar para a Receita, não, Receita, que eu vendi a casa por 200, esses 50 paus são os móveis que estavam na casa que ele comprou. Olha aqui, ó, posso ter uma saída, entendeu? Mas se eu não tiver uma saída, a casa caiu para mim. E aí é interessante que a Receita vai me autuar e vai mandar uma representação fiscal para o Ministério Público dizendo que há indícios de cometimento de crime de sonegação fiscal. Estão me entendendo? Porque em tese, o não pagar tributo não configura a sonegação. O que configura a sonegação é omitir informações do fisco para esconder a ocorrência do fato gerador e ficar livre do tributo. Só que eu tenho duas coisas. Se eu for pego com a mão na botija, mas se eu for lá e pagar o tributo que eu devo, eu estou livre do crime. É mais ou menos assim. Se eu roubar a bolsa da Patrícia... Tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem também. Avisa a tua menina, eu vou lá 11h30, estou numa aula de tributário, vai terminar 10h40 por aí. Ela tá 10h40 nada, 11h30. Não conhece? Qual filha? Ela é mãe da nossa funcionária, a Jéssica. Ah, que bacana. Ela te conhece? E tem mais... Quem falou que vai terminar 10h40 a aula? Bom, presta atenção, gente. Se eu roubar a bolsa da Patrícia, eu vou responder pelo crime ou não vou? Mas se eu me arrepender e devolver a bolsa para ela, eu estou livre do crime? Hã? Não. Não. Depende, né? Se for aquele arrependimento lá, né? Como Não, tudo no mas direito depende, né, professor? Mas vamos falar que não, para dar o certo exemplo. Vamos. Não, vamos em tese, Verdade. né? O arrependimento efetivo, né, que chama, né? Eficaz. Eficaz, né? Arrependimento eficaz. Né? Mas é uma espécie de arrependimento eficaz, né? Porque eu soneguei, fui pego, mas eu paguei o que devia. Tá? Eu estou livre do crime de sonegação, tá? Professor, mas tem vez que vira uma bola de neve e fica impossível de pagar, né? Eu tenho uma amiga aqui em São Paulo, lá em São Paulo, que ela é uma juíza, e o marido dela era um empresário bem fodido do ramo dele, não vou falar muito porque senão o pessoal vai acabar indo. E aí ele tá preso aqui em Taubaté, aqui em Tremembé, porque não conseguiu pagar o tanto que sonegou. Ele não teve meios, eles tinham muita grana, mas a grana que tinha ainda não era o suficiente para tudo que havia sonegado. E ela não sabia, né? Então, você imagina, ela sendo uma juíza, descobrir tudo isso e ainda continuou com o marido, ela vem visitá-lo aqui em Tremembé, às vezes vem até aqui dar uma esticadinha para ver a gente, mas foi uma situação muito, muito impossível de sanar. Felizmente, né? Tá, então é isso. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês também. No ano passado, tá? Porque assim, o empresário, gente, do comércio, né? Ele realiza operações mercantis, então ele tem que pagar ICMS. Então ele tem que declarar o ICMS para a Secretaria da Fazenda do Estado. Se ele não declarar, para esconder o ICMS, ele está cometendo sonegação. Mas se ele declarar e não pagar,
ele não está cometendo crime de sonegação, pelo que eu ensinei para vocês até agora, certo? Por quê? Porque ele está declarando, mas não está pagando. E, aliás, muitas empresas fazem isso, tá? Muitas empresas estão em dificuldades, o que elas fazem? Elas param de pagar o tributo, ficam um tempo sem pagar o tributo, porque vai demorar para a fazenda cobrar deles. Aí, a hora que a fazenda vier cobrar deles, eles parcelam o tributo e toca a vida, entendeu? Aí, teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Roberto Barroso, que ele falou o seguinte, era um caso, se não me engano, de CMS, que a empresa deliberadamente parou de pagar o tributo, mas continuou informando. E, em tese, isso não seria sonegação fiscal. Mas aí o Barroso falou que, como ele era devedor contumaz, que ele não pagava de forma contumaz, repetidas vezes, então ele cometeu sonegação fiscal, sim. Tá? E esse julgamento foi muito emblemático, porque ele acabou com a minha aula, né? Porque até o ano passado, quando eu dava essa aula, eu falava, olha, se você declarar e não pagar, crime você não está cometendo. Porque você está declarando, só não está pagando. Porque muitas empresas têm dificuldades de caixa. E aí, ou ela paga o funcionário, ou ela paga o tributo. E ela acaba deixando de pagar o tributo para pagar o funcionário. E aí o tributo demora para vir a cobrança. A hora que vier a cobrança, ela dá um jeito, ela entra no parcelamento, ela entra no refis, ela se vira. Ok? Só que daí o Barroso falou que não, que se a pessoa que faz isso deliberadamente está cometendo um crime de sonegação fiscal. Tá ok? Dúvidas? Beleza. Então, gente, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês terem um exemplo na lousa aqui, ó. Nós já estouramos o tempo, tá? Vamos continuar. Vocês querem parar um pouquinho agora? Ou... Vamos tomar um cafezinho. Vamos continuar aqui. Daí eu já solto o exercício para vocês. Vocês querem parar um pouquinho, depois eu entro com o exercício. O que vocês querem? Tomar café, professor. Tá bom. Professor, se o exercício tem horário para entregar, como é que é? Não, o exercício eu vou passar para vocês. Vou deixar livre. Vocês entregam até o final do dia para mim, tá bom? Ah, tá bom. Ah, então dá. Então, 20 para as 10 a gente volta, tá bom? Tá bom. Tá bom. Para de gravar, professor. Eu vou parar mesmo. Professor, vou te fazer uma pergunta, não sei se... Olha só, o exercício que eu vou passar para vocês vai ser um exercício parecido com esse aqui, ó. Dê uma olhada na tela aí, ó. Lei Municipal número 2.450 de 2012. Artigo 1º. Todo proprietário de imóveis urbanos no âmbito desse município, no primeiro dia do ano, deverá recolher aos cofres públicos municipais o imposto sobre propriedade de imóveis urbanos. Artigo 2º. A base de cálculo será o valor do imóvel e a alíquota 2%. Artigo 3º. O pagamento do tributo deverá ser realizado até o último dia do mês de fevereiro e poderá ser parcelado a critério do Poder Executivo via decreto. O não pagamento do tributo na data prescrita incidirá multa de 10%. Ao adquirir um imóvel, o novo proprietário possui prazo de 30 dias para comunicar à municipalidade sua aquisição. Então, está aqui, tá vendo? Ó? Essa é uma leizinha bem básica, tá? Aí, o que eu vou pedir para vocês? Vocês, primeiro, vão construir a regra matriz. Exatamente como está aqui. Você põe assim, regra matriz, abre a chave, põe antecedente e consequente. Antecedente, critério material, ser proprietário de imóvel urbano. Critério espacial, no ano do município de Taubaté. Critério temporal, primeiro dia de cada ano. Consequente, pessoal, sujeito ativo, município de Taubaté. Sujeito passivo, proprietário do imóvel urbano. Quantitativo, base de cálculo, valor venal do imóvel. Quantitativo, alíquota, 2%. Tudo bem?
Quem quiser trabalhar com temporal no consequente, fica à vontade, tá? Eu não trabalho, mas quem quiser trabalhar... O que é o temporal do consequente? É a data que eu estou obrigado a pagar o tributo. Ok? Quando é que eu estou obrigado a pagar o tributo? Veja, o temporal do antecedente é quando eu passo a dever o tributo, é quando ocorre o fato gerador. O temporal do consequente, quem quiser colocar, é o dia em que eu estou obrigado a pagar o tributo. Certo? Agora, eu tenho outras normas jurídicas. Eu tenho a norma jurídica sancionadora. Tá? Antecedente. Dado não pagamento do tributo até a data prescrita, consequente. Fica o contribuinte obrigado ao pagamento de multa de 10% do valor do tributo não pago. Norma jurídica instrumental. Antecedente. Adquirir o imóvel. Consequente. Fica o adquirente, no prazo de 30 dias, obrigado a comunicar à municipalidade. Gente, vocês viram que os critérios material, especial, temporal, pessoal e quantitativo eu quero só para a regra matriz. Para as demais normas jurídicas, basta você colocar a norma, o nome dela e colocar o antecedente consequente e escrever, entendeu? Norma jurídica instrumental. Antecedente. Adquirir o imóvel. Consequente. Fica o adquirente, no prazo de 30 dias, obrigado a comunicar à municipalidade. Essa é uma norma jurídica instrumental. Eu comprei o imóvel, eu tenho 30 dias para comunicar à municipalidade que eu comprei o imóvel. E aqui, ó, eu tenho uma norma jurídica administrativa. Por que essa aqui é a norma jurídica administrativa? Porque ela se volta para a administração pública. Ela olha para a administração pública e fala: administração pública, você tem que fazer isso. E aqui está falando, ó, dada a existência dessa lei, consequente, fica o Poder Executivo autorizado a conferir o parcelamento do pagamento PTU via decreto. Então, eu vou soltar um texto de lei fictício para vocês. Vocês vão construir a regra matriz. Depois vocês vão construir a norma jurídica sancionadora da regra matriz. Depois vocês vão construir a norma jurídica instrumental. Aqui, por exemplo, eu não coloquei, mas aqui não tem uma norma jurídica sancionadora da instrumental, né? Aqui não está dando nenhuma penalidade se você não comunicar a prefeitura. Mas se existir, eu quero que você diga qual é a sancionadora da instrumental. E, por último, se tiver uma norma jurídica administrativa, ou seja, se tiver uma norma jurídica que impute à administração pública a obrigação de fazer alguma coisa, vocês coloquem também. Então, em suma, o que eu quero é que vocês construam a norma jurídica a partir desse texto de lei aqui, ó. Tá? Vamos lá, exercício aqui, ó. Lei Municipal número 7.4403. Artigo 1º. É instituído no município de Marmelópolis o imposto sobre prestação de serviços, devido por todos aqueles que prestaram serviços dessa municipalidade. Considera as prestações de serviço sobre prestação a terceiro de uma atividade material e imaterial de conteúdo econômico. A apuração do valor devido a título do ICMS será realizada mensalmente pelo próprio contribuinte e o valor do imposto apurado deverá ser recolhido pelo contribuinte da rede bancária autorizada até o último dia do mês subsequente da operação. A apuração acima aludida deverá ser realizada até dia 20 do mês subsequente, mediante preenchimento de formulário próprio, que deverá ser estabelecido mediante decreto executivo. Vou colocar preenchimento e entrega de formulário próprio, que deverá ser estabelecido mediante decreto executivo. A base de cálculo do imposto será o valor do serviço prestado. Todo prestador de serviço deverá efetuar, quando a prestação do mesmo, emissão nota fiscal. A alíquota é de 5%. Não havendo recolhimento do imposto no prazo previsto, deverá a autoridade fiscal lavrar auto de infração e imposição de multa de 50%, calculado sobre o valor do imposto corrigido monetariamente. A não emissão da nota fiscal ensejará a atuação de infração e multa no valor de R$ 100.
e deverá ser lavrado obrigatoriamente pela autoridade fiscal competente. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informação ou a prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Pena, reclusão de 2 a 5 anos de multa. Marmelópolis. Então, vejo que aqui tem até uma norma jurídica penal aqui para vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, gente? Presta atenção. Quantos alunos tem aí? 43 alunos. Então, eu quero que vocês se reúnam em grupos de até 5 pessoas. Eu vou encerrar a aula aqui agora. Eu quero que vocês montem grupos de 5 pessoas e vocês façam com essas 5 pessoas pelo Zoom. Tá? Eu vou ampliar, tá? Eu vou deixar vocês entregarem esse exercício na semana que vem. Porque aí, se vocês quiserem se encontrar depois no sábado, no domingo, tá? O importante é que eu quero que vocês se reúnam virtualmente, porque esse exercício era para fazer em sala de aula. Se nós estivéssemos em sala de aula aqui agora, eu ia fazer uma bagunça na sala de aula, ia colocar todo mundo reunido em grupos de 5, ia mandar vocês discutirem isso em sala de aula. Mas como isso, infelizmente, não é possível hoje, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês se reúnam virtualmente. Um grupo de 4 ou 5 pessoas, vocês vão se reunir virtualmente e vocês vão discutir. Porque, veja, é tudo uma questão de interpretação. Então, pode ser que a aula que eu dê, que a norma jurídica que a Luana construiu, não seja a mesma do que a aula jurídica que pode ser que não seja a mesma norma jurídica que a Priscila construiu. E aí vocês vão debater no grupo. E aí eu quero que vocês cheguem a um consenso no grupo. Ou então que vocês digam para mim, olha, o grupo... Porque o que vai acontecer? Na próxima aula, eu vou abrir a aula e vou falar, grupo 1, fala para mim a norma que vocês construíram. E aí vocês vão colocar na tela aqui, entendeu? E aí nós vamos discutir. A classe inteira, eu quero saber como é que cada um dos grupos construiu as normas jurídicas. E veja, pode ter coisa errada porque está fora de sentido, não tem lógica jurídica. Mas nós vamos observar que vai ter grupo que vai construir uma norma, o outro vai construir outra norma, e as duas são possíveis, as duas têm lógica jurídica, e é isso, entendeu? É um exercício de interpretação. Não tem uma resposta só. Entenderam? Então, assim, independente de valer nota ou não, é claro que a nota é importante, sem a nota vocês não passam de ano, mas o que eu quero de vocês realmente agora, aqui, nesse exercício, é que vocês leiam o texto de lei e que vocês procurem interpretar esse texto de lei e construir as normas jurídicas a partir da interpretação desse texto de lei. Isso que é muito importante para mim. E que vocês discutam isso em grupos pequenos, de até 5 pessoas. Porque na aula que vem, eu vou colocar isso para discussão na sala. E aí nós vamos ver se todo mundo construiu a mesma norma, se não construiu a mesma norma, quais foram as diferenças que as normas construídas pelos alunos. Estão me entendendo? Aí eu vou abrir uma tarefa lá no EVA e vocês vão poder depositar até 7h29 da próxima quinta-feira. Aí abre um espaço maior de tempo aí, para que, se vocês quiserem, para vocês discutirem isso de vocês. Entendeu? Pode começar a discutir hoje, pode fazer amanhã, pode fazer hoje à noite, pode se reunir. O ideal é que vocês já façam uma reunião hoje, já discutam, já vão trabalhando isso, e ou vocês terminam agora, ou então vocês terminam mais tarde, ou terminam outro dia, entendeu?
Mas a ideia é que vocês discutam a construção, porque é tudo uma questão de interpretação de texto. Se vocês não discutirem, para mim não vai ter valia nenhuma. Fazer e colocar o nome dos outros, tá bom. Você vai resolver o seu problema de nota. Mas você não vai fazer o exercício que eu desejo que você faça, que é importante para o seu aprendizado. O que é importante para o seu aprendizado nesse momento é que você, juntamente com alguns colegas, leiam, interpretem e questionem sobre as diversas interpretações possíveis desse texto de lei. E tentem um convencer o outro. E se não convencerem, não tem problema nenhum também. Só que vocês vão chegar para mim e falar, professor, aqui teve um problema no nosso grupo. Uma parte do grupo entendeu isso, outra do grupo entendeu aquilo. E está tudo certo. Agora, se tiver um problema de lógica, que é o problema de lógica? O cara coloca o fato no consequente. Daí está errado, né? Porque o fato é no antecedente. Aí eu vou corrigir. Mas se a lógica estiver correta, a interpretação de vocês eu não vou questionar. Eu posso até argumentar, mas é a interpretação de vocês, eu respeito ela. Entenderam? Dúvidas? Professor. Oi. Para enviar todos do grupo envia ou apenas um? Não, envia um trabalho com o nome de todos os participantes do grupo. Tá bom, obrigado. Professor, o senhor falou que é uma lei fictícia, então, no que ela for omissa, a gente pode colocar a nossa interpretação. Eu quero que você... Boa sua pergunta, Patrícia, porque eu quero que vocês construam a norma jurídica a partir da interpretação desse texto de lei. Tá. Se não tiver aqui, você não coloca. Eu quero que você interprete esse texto fictício aqui. Esquece o que vocês conhecem aí no mundo real, aí no mundo de fora. Trabalha com esse texto de lei. É esse exercício, entendeu? É por isso que eu vejo bem, gente. Esse aqui é um exercício que visa desenvolver um raciocínio lógico-jurídico de vocês. Eu não estou aqui, juro para vocês, eu não estou preocupado aqui com a nota, não. Eu estou preocupado com o raciocínio jurídico de vocês. Como é que vocês sabem interpretar um texto e construir a norma a partir da interpretação do texto? Eu quero ver se vocês têm um raciocínio lógico, jurídico legal com relação a isso, entenderam? Dúvidas? Professor, podemos fazer um grupo de 6 pessoas? Não? O máximo, tá bom? Professor, tem algum formato que você prefira para o arquivo, doc, PDF, a gente pode fazer em slide? Vocês que sabem. Eu acho que, de repente, o PDF é mais interessante, que daí não muda, fica lá, né? Mas se quiser fazer um doc também, para se tiver alguma coisa errada a gente mudar na hora, tudo bem. Professor, é naquele mesmo esqueminha lá do slide, né? Puxa a setinha, vai anexando. Exatamente. Não é uma dissertação. Entendi. Entenderam? Dúvidas? Como é que eu mando para vocês agora? Oi. Deixa eu te falar. Mais ou menos, eu só queria se o meu raciocínio sobre esse trabalho está certo. Para mim, porque é isso que você falou, é importante mesmo que a gente faça em grupo, a gente tentar desenvolver cada um para que a gente aprenda. E o que eu dei uma lida pelo que você explicou, não sei se é isso, é por isso que eu quero, se eu não estiver correta, é mais ou menos como a norma tributária funciona, o momento que ela vai estar, se antes, durante, depois, e o que ocorre se não houver o pagamento. Seria mais ou menos isso, professor? Olha, Priscila, veja bem, ó, o texto da lei está aqui, né? Estou com outro texto aqui, certo? Esse é o exemplo que eu dei em sala de aula para vocês. Está na tela aí para vocês, tá vendo? Aqui, ó. O que eu quero é que vocês leiam esse texto de lei
que vocês interpretem esse texto de lei e que vocês construam, a partir da interpretação que vocês fizeram desse texto de lei, as normas jurídicas. Então, eu acho que dá para construir uma regra matriz, eu acho que dá para construir uma norma jurídica sancionadora da regra matriz, eu acho que dá para fazer o dever instrumental, eu acho que tem um dever, uma sancionadora do dever instrumental, eu acho que tem alguma norma jurídica administrativa, e eu acho que tem até uma norma jurídica que seria o crime, né? Que já está bem evidente aqui, né? Lá na outra, né? Aqui não, né? Então, veja bem, eu quero que, se você entendeu que norma jurídica tem dois termos, o antecedente que implica no consequente, toda vez que você interpretar o texto e falar, opa, se isso ocorrer, ele implica naquilo, você construiu uma norma, entendeu? Liberte a sua cabeça. Eu estou dentro. Aí o senhor quer que a gente faça, professor? Aí o senhor quer que a gente faça no esqueminha que está no slide 12 aí. Exatamente. A regra matriz, eu quero os critérios. Mas as demais normas não precisa de critério nenhum. É só você falar, dado o fato tal, a consequência é tal. Entendeu? Como está aqui na tela para vocês. Vejam, eu quero que vocês libertem a mente de vocês. Tem surpresas aí para vocês nesse texto. Eu não quero que vocês fiquem fechados nisso aqui. Isso aqui são só exemplos. Mas vocês podem construir a norma jurídica que vocês construírem a partir da interpretação que vocês fizerem. Veja, vocês são livres para interpretar o texto da lei. Vocês são livres para construir a interpretação desse texto de lei. E vocês são livres para construir as normas. A única coisa que eu exijo é que vocês obedeçam a lógica da norma jurídica. Qual que é a lógica da norma jurídica? No antecedente, eu descrevo um fato e, no consequente, eu prescrevo uma relação jurídica. É só isso. Isso aí que vocês têm que respeitar. Essa lógica, ela não pode ser quebrada, mas, a partir disso, aí é com vocês. Entenderam? Beleza, professor. Entendeu, Priscila? Entendi, sim. Entendi o que é para ser feito agora. Alguma dúvida? Para onde eu mando o exercício agora? Tem a Érica, né? Professor, manda os slides e o exercício. Se quiser mandar no meu WhatsApp, eu compartilho com a sala. E sobe esse vídeo, por favor. Teve bastante gente. Professor, porque nesse vídeo tá a explicação aí, é muito importante para a gente. A explicação certinha. Aula passada eu já subi? Já. Subiu rapidinho, hein, professor? Ó. Não, é que quando eu estou em casa, aí eu termino, dou um tempinho, já subo na hora do almoço. Entendeu? É que quando eu estou no escritório, aí o computador lá não dá para subir, entendeu? Lá leva 3 horas para subir. Então, lá é que complica. Tá? Então, calma aí. Vou fechar aqui. Bom, vamos fazer a última chamada, né? Vou abrir o WhatsApp aqui. A Érica está aí? Ela acabou de falar que o sinal dela está oscilando muito, mas ela está aí, está online. A primeira aula, professor, eu estava no carro e estava entrando e saindo. Eu acho que eu levei falta, mas eu estava online na primeira aula. Tem que estar online no que eu faço chamada, senão eu não consigo, entendeu? Como é que eu parar de gravar aqui?